Bom, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me escutar? Boa tarde, professor. Contigo sim. Vamos aqui então. Show. São exatamente 2 horas, o horário da nossa aula. Não sei se o Guilherme chegou a comentar alguma coisa com vocês, mas como a gente tinha conversado na semana passada, eu tinha dado a aula para vocês, correto? E aí acabou que ele pediu só para eu dar prosseguimento por enquanto, né? Nessa parte, já que a gente tinha começado. Legal? São 1 e 2, temos 5 pessoas. Não sei se eu devo esperar mais algumas pessoas ou não. Então, o que eu vou fazer com vocês nesse primeiro momento? Eu vou só dar uma pequena recapitulada no que a gente falou na semana passada, tá legal? Bom, na semana passada, a gente conversou sobre a primeira lei de Newton, né? A gente conversou sobre a primeira lei de Newton. Então, a gente colocou lá que a primeira lei de Newton era a lei da inércia né? E aí a gente viu, né, que o que acontecia, o que era inércia? A gente viu que inércia era a maneira como o corpo permaneceria até que uma ação externa, tudo bem, o retirasse desse estado. Como assim uma ação externa? Essa ação externa a gente viu que era força. Tudo bem? Ok? E aí, existiam alguns pontos entre permaneceria nesse estado. Bom, que estado seria esse? A gente teria duas visões para esse estado. Esse estado seria parado ou em movimento, certo? Então, em repouso seria um dos nossos estados mais comuns, ou em movimento. Tá legal? E aí, galerinha? Eu tenho essa tal dessa ação que iria tirar o corpo do nosso... Essa ação externa queria retirar o nosso corpo da inércia. E essa ação externa seria a nossa força. Tá legal? Seria a nossa força. A gente também chegou a comentar no finalzinho que quando eu tinha... A gente comentou isso. A gente falou sobre relação entre a massa de um corpo e a inércia desse corpo, certo? Então, o que a gente também conversou foi quanto mais pesado, quanto maior a massa do corpo, mais difícil era de retirar ele da inércia.
desse estado de inércia. Isso foi o que a gente terminou falando, certo? Tudo bem? E, claro, a gente também enunciou a primeira lei de Newton. Vou enunciar ela aqui mais em cima, né? A primeira lei de Newton seria exatamente, basicamente, o que a gente colocou ali em cima. Um corpo tende a permanecer no estado de inércia até que uma força contrária, ou só uma força, tire desse estado. Ok? Dúvidas, pessoal? Até aqui a gente só recapitulou o que a gente falou na última aula, certo? Certo, professor. Então, a gente pode partir agora para analisar essa consequência de que a massa, a relação entre a massa e esse corpo e tudo mais, caramba, como seria? Porque o que a gente terminou na semana passada foi justo avaliando esse ponto de que quanto maior a massa, mais difícil seria de retirar esse corpo da inércia, correto? E que a consequência direta disso seria a segunda lei de Newton. Legal? Essa seria a consequência principal para a gente. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não? Podemos prosseguir, então, a ver como é a segunda lei de Newton. E, claro, vocês sabem como é a segunda lei de Newton. Vocês provavelmente já viram isso antes, creio que sim, e já sabem muito bem como ela funciona, né? Bom, a gente sabe que esse questionamento foi dado e que a gente precisa analisar como seria um corpo, por exemplo, em movimento e como seria para tirar esse corpo de movimento. Tá legal? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Vou abrir um novo quadro. Segunda lei de Newton. Tá? Bom, então o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, vou pegar um corpinho, tá? Que eu vou representar por um quadradinho. E aí, esse corpo, ele vai caminhar. Tá legal? Vou fazer uma estradinha para ele. E ele vai estar em movimento. A gente já viu que esse corpo em movimento, como ele funciona, a velocidade dele, a gente já aprendeu a calcular, por exemplo, a aceleração dele e tudo mais. Certo? Certo. Então, aqui eu tenho o movimento dele. Se eu quiser tirar ele de movimento, eu preciso mexer. Como que eu preciso fazer para ele parar o movimento dele, por exemplo? Será que vejam o movimento dele. Se o movimento dele é para esse lado, significa que a velocidade dele é para esse lado, correto?
Então, a velocidade dele está indo daqui para cá, porque ele está se movimentando daqui para cá, certo? Se eu quiser, por algum motivo, parar esse carro, esse móvel, o que eu teria que fazer? Vou lembrar lá dos nossos filmes de super-heróis. Quando o super-herói ele ia parar o trem estava vindo para cá e ele, por algum motivo, ele parava aqui e começava a empurrar esse trem, tentar parar ele, diminuir a velocidade dele, diminuir a aceleração que esse corpo tivesse. Tá legal? Então, quando o super-herói lá, no meu caso, né, eu usei o Senhor Incrível dos Incríveis, quando o Senhor Incrível ele parava o trem, ele estava tentando fazer alguma coisa contrária ao movimento dele. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, em vermelho, uma ação contrária ao movimento. Tá? Isso, deixa eu só abaixar um pouquinho isso aqui. É claro, é para que esse corpo ele parasse, né? A nossa intenção aqui é fazer o nosso corpo parar. Beleza? Deixa eu colocar aqui também. Beleza, pessoal? Só que como a gente viu lá na última semana, a gente viu toque, a gente está vendo agora ação contrária, uma ação. E se eu voltar aqui no quadro 1, a gente viu que essa ação externa se chama força. Então, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma força contrária ao movimento. Tudo bem? Até aqui, tudo bem para todo mundo? Sim. Uhum. Então, a gente agora precisa juntar as nossas peças no nosso quebra-cabeça. Ó, vamos anunciar um negócio aqui. Se eu quero parar o movimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma força contrária, não é? Então, eu tenho que aplicar uma força contrária ao movimento. Quero acelerar esse carro, quero acelerar o movimento. Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Se eu quiser fazer o corpo andar, se eu quiser fazer o corpo andar, eu posso pegar essa mesma situação, correto? Vou pegar o nosso bloquinho, nosso corpo. Se ele estiver parado, ou seja, ele não tem movimento, certo? Para fazer ele andar, todo mundo concorda que eu preciso fazer uma ação desse lado? Para ele andar, por exemplo, para lá? Certo? Então, eu tenho que fazer uma ação para ele se movimentar. Essa ação, ela não pode ser chamada só de ação, porque a gente já viu que na física a gente precisa dar os nomes direitinho. Então, eu tenho que fazer uma força para que o movimento ocorra, certo? Ok? Ok. Ok.
Então, ó, a gente está vendo aqui que para parar o movimento, eu preciso aplicar uma força contrária. Para induzir o movimento, eu preciso aplicar uma força a favor ao movimento. Como assim? Vou adicionar movimento. Porque pensam comigo, se esse corpo não tivesse parado, ó, se esse corpo se movimentasse também para cá, certo? Se ele se movimentasse também para aquela direção, e eu aplicasse uma força na mesma direção do movimento, vocês acham que ele iria aumentar a velocidade dele ou diminuir a velocidade dele? Aumentar. Ele iria aumentar a velocidade, né? Porque eu ia começar, ó, a fazer esse movimento aqui, ele ia aumentar a velocidade. Então, pensem comigo, olha só que legal. Se eu aplico uma força contrária ao movimento, o que eu vou ter? Eu vou ter uma desaceleração. Certo? Certo. Então, eu tenho uma desaceleração. Se eu tiver uma a favor ao movimento, eu tenho uma aceleração. Certo? Certo. Certo. Então, eu tenho uma relação muito quente, vamos dizer assim, muito direta entre a força, correto? E quem? E a nossa aceleração. Ok? Ok. Então, eu tenho uma relação entre força e aceleração. Beleza? Temos uma outra peça do nosso quebra-cabeça, que é, quanto maior a massa, vou trocar aqui a coloração. Consegue ver o verde? Dá pra ver. Maior a força necessária para retirar um corpo da inércia. Certo? Então, o que a gente tem em relação à massa e à força? Eu tenho, então, que a nossa massa e a nossa força são proporcionais, correto? Pessoal? Correto. A força, ela acaba sendo proporcional à massa. Porque se eu tenho mais massa, eu preciso de mais força. Se eu tenho menos massa, eu preciso de menos força. Tanto para parar esse corpo, quanto para botar ele em movimento. Certo? Bom, então eu tenho a relação entre a força e a aceleração e a força entre a massa. Vou botar num outro quadro o seguinte. Então, eu tenho a minha força proporcional à massa. Isso eu posso tentar colocar em uma lei matemática, pessoal, para resolver algumas coisas dos nossos problemas. Ok? Todo mundo comigo? Que eu posso tentar botar isso numa lei matemática? Sim.
Sim? E essa lei matemática, ela pode nos ajudar a calcular, por exemplo, a quantidade de força que eu preciso adicionar quando eu vou tirar um corpo da inércia, por exemplo, como é o nosso grande caso. Certo? Certo. Então as coisas começam a se encaixar um pouquinho, né? Então, ó, eu vou dizer para vocês que a nossa força e a nossa massa vão ter uma relação direta, onde a força é proporcional à massa. Força é proporcional. Ah, não está entrando o símbolo de proporcional. Proporcional à massa, tudo bem? Esse símbolo aqui é um símbolo de proporcional, tá bom, galera? Tá bom. É para ser um alfa, mas ele não está entrando como alfa, tá? Então, se... Deixa eu escrever aqui, é melhor. Se F é proporcional a M, então eu posso dizer que F é igual a M vezes um X, certo? Um número C, uma constante C, tá legal? Tudo bem? Beleza. Porque ele só está sendo proporcional um a outro, tá legal? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pensar também que... Pensem comigo. Vamos voltar aqui, ó. Olha o meu movimento. Estão vendo? Nesse movimento, eu vou sofrer uma o primeiro caso que é fazer o corpo parar. Para fazer o corpo parar, vou voltar aqui, ó. Eu disse que a força seria contrária ao movimento, correto? Correto. Então, essa força ela é positiva ou ela é uma força negativa? E aí, pessoal, é uma força positiva ou uma força negativa? Seria negativo. Uma força negativa. Ela está contra o nosso movimento, e o nosso movimento ele está no sentido positivo, certo? E a aceleração que ocorre, na verdade, é uma desaceleração, certo? Se é uma desaceleração, a aceleração também seria negativa, correto? Exatamente. Correto. Todo mundo comigo? Alguém se perdeu? Alguém aí no chat querendo fazer uma pergunta? Alguém no áudio querendo fazer uma pergunta? Estou indo rápido demais? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo? Bom, então eu vou analisar o segundo caso, que é para fazer o corpo andar. Para fazer o corpo andar, eu tenho vou voltar aqui, ó, no nosso quadro 2. Eu tenho a ação, a nossa força, ela está na mesma direção do nosso movimento, correto? Se a nossa ação está na mesma direção do nosso movimento, essa força, ela é positiva ou ela é uma força negativa? Positivo. Ela é uma força positiva. E a nossa aceleração também é positiva, já que a gente tem uma aceleração, certo? Certo. Então, galerinha, olha que loucura que eu tenho aqui, ó. Eu tenho, então, que a nossa força e a nossa aceleração são proporcionais. Correto? Todos concordam comigo? Concordo. Porque
Se eu tenho uma força agindo de uma maneira, a aceleração responde positivamente, né? Se a força é positiva, a aceleração responde positivo. Se a aceleração é negativa, a força é positiva, a aceleração responde negativamente. Então, eu posso dizer, ó, que a força ela é proporcional à nossa aceleração. Eu tenho uma constante K. Tudo bem para vocês até aqui? Uhum. Então, ó, vou chamar aqui de equação 1. Vou chamar aqui, ó, equação 2, tá legal? Ó, e aí eu vou juntar as equações. Quando eu juntar as equações, ó, F é igual a K vezes A, correto? Gente, a massa não é constante porque tem, por exemplo, um corpo de um caminhão. Tá legal? Um caminhão, quando eu estou analisando esse corpo, esse caminhão, eu não vou mudar a massa do caminhão quando eu estiver empurrando o caminhão, certo? Se eu falar lá, vou analisar de novo lá o Senhor Incrível, lá os nossos desenhos, nossas revistas em quadrinho, nossos filmes de super-herói, quando ele parava o trem, aquele trem não mudava a massa. A massa continuava a mesma, certo? Mas ele mudava a aceleração e a força. Se eu pegar, então, esse trem ou esse caminhão e aplicar uma força pequena, a aceleração dele vai ser, a desaceleração vai ser pequena, certo? Se eu quero fazer um caminhão muito pesado andar, eu preciso aplicar uma força muito grande. Se eu aplicar uma força pequena, ele não vai andar direito, pode até começar. Aí eu vou aplicar uma força nesse caminhão. Esse caminhão começa a andar. Se eu começar a aplicar uma força menor, ele vai andar menos. Se eu aplicar uma força maior, ele vai andar mais. Cara, isso é muito comum quando o carro ele enguiça. Já viram um carro enguiçar? Que precisa um monte de gente ficar empurrando atrás para ver se ele pega no tranco? Já vi. Quanto mais forte a gente empurra o carro, mais rápido ele vai andar para tentar pegar impulso para ligar o motor. Mas se a gente não empurrar ele tão forte, ele não vai conseguir andar direito, certo? E a massa dele não variou, a massa dele vai continuar constante. Certo? É verdade. Pessoal, até aqui tudo bem? Então, galera, essa constante K que aparece na nossa fórmula é nada mais, nada menos que a massa. Legal? Então, eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Entendido. Entenderam essa relação, essa construção de quanto maior a força, maior é a massa e tudo mais? Certo? Tudo bem para todo mundo? Essa é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela também tem outro nome, tá? A segunda lei de Newton, ela pode ser chamada de princípio fundamental da dinâmica.
Tá? Por que princípio fundamental da dinâmica? A física, a mecânica, ela é dividida em duas partes, pessoal. Ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em cinemática e em dinâmica. Tá? Então, ó, eu tenho a cinemática e eu tenho a dinâmica. Galerinha, vocês já... Todo mundo gosta de assistir um bom filme, né? Ir ao cinema, ver quais são as novidades no cinema. Isso é muito maneiro, é um bom passatempo pra gente, não é? Aham, é verdade. Vejam que o início da palavra cinemática é o mesmo início da palavra cinema. Certo? Por que esse início é o mesmo? Vocês já se perguntaram por que esse início é o mesmo para os dois nomes? Cine. Então, vou contar uma historinha para vocês. A origem da palavra cinemática é a mesma origem da palavra cinema. Elas indicam movimento. Tá legal? Então, cinemática é nada mais, nada menos do que o estudo do movimento. Ok, pessoal? Isso vocês veem lá na parte de cinemática os corpos se movimentando, mas não o porquê dos corpos se movimentarem. Tá? Vocês sempre veem, qual é a velocidade de um corpo? Qual é a aceleração de um corpo? Porque o que importava para a gente lá era como os corpos se movimentam, como é o corpo o movimento desse corpo, qual seria a trajetória, qual seria a aceleração, qual seria a velocidade. Isso tudo é o que a gente viu até agora. E o que a gente está vendo agora, nesse novo momento, é a nossa dinâmica. É justo o estudo das forças, tá? Ou do que origina o movimento. Como a gente tinha conversado lá na última aula, de que a dinâmica, as forças, elas eram a resposta da pergunta por que os corpos se movimentam, o que fazem os corpos se movimentarem. Então, a dinâmica nasce com essa ideia de explicar as forças, de explicar, por que os corpos se movimentam? O que faz esse corpo se movimentar? Que seriam as nossas forças. Tá legal? Ok, pessoal? Ok. Temos alguma dúvida? Hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, vou fazer com vocês um exercício. Tá? Esse exercício não é da apostila de vocês. Tá? Tá? Eu vou fazendo assim que terminar essa parte mais teórica, eu vou fazendo os exercícios com vocês, das apostilas de vocês, tá?
F1, F2. Legal? Essa aqui é o enunciado da nossa questão. E agora eu vou desenhar o nosso corpinho, tá? Para fazer essa questão, a gente precisa disso aqui. F1 e F2. Querem tentar fazer primeiro? Pode fazer, professor. Estou acompanhando. Quê? Se quiser fazer, eu vou acompanhando. Então, ó, na resolução, eu vou ter que F1 vai ser igual a massa vezes a aceleração 1. Eu vou fazer de duas formas, tá? E F2 é igual a massa vezes a aceleração 2, correto? Correto. Por quê? Porque eu vou isolar o corpo das duas forças. Ok? Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou... Só preciso resolver um negócio aqui, um contratempo rapidinho. Só um minutinho. Oi, pessoal. Voltei. Foi bem rápido. Então, eu vou isolar os movimentos, tá? Ó, na F1... Todo mundo consegue me escutar? Aham. Na F1, essa é a primeira forma de fazer. Só aqui, ó. Forma 1. Eu tenho F1 é igual a massa vezes a aceleração 1. Então, se eu tampasse... Se eu, por acaso, tampasse a força 2... Ó, tampei a força 2. Se eu tampasse a força 2, isso aí que vocês iriam ver, correto? Correto. E aí, isoladamente, a força 1 iria fazer o nosso corpo acelerar de uma determinada forma, correto? Todo mundo comigo? Tá. Então, essa força 1 iria implicar uma aceleração 1. Tá? Daí, eu vou calcular essa aceleração 1. Tá? Sabendo que a força F1 é de 30 newtons e que a massa é de 4 quilos. Então, a nossa aceleração é 30 dividido por 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração 1, correto? Ok, pessoal? Todo mundo comigo?
Agora, eu vou fazer a força F2. Qual é a fórmula da força F2? Também é massa, já que é a mesma massa, vezes a aceleração 2. F2 é igual a 20, massa é de 4 quilos e a aceleração A2. Então, a aceleração A2 é igual a 20 dividido por 4 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Ok? Então, olha só o que a gente teria aqui, ó. A gente teria uma aceleração A1 nessa direção e uma A2 nessa direção, certo? Certo. Então, a gente sabe que a aceleração é um vetor, não é? Logo, a aceleração final desse corpo seria A1 menos A2, correto? Correto. Por quê? Porque eu tenho, deixa eu ligar a câmera aqui, eu tenho a aceleração A1 maior, aceleração maior para lá, aparentemente, né, para lá, e a outra para cá. Elas estão em sentidos o quê? Opostos. Se esses vetores estão em sentidos opostos, eu preciso o quê? Subtrair eles dois, ok? Ok. Então, ó, eu tenho que a aceleração vai ser igual a 30 dividido por 4 menos 20 dividido por 4. Ou seja, eu teria 10 dividido por 4. Então, a aceleração desse corpo seria de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok. Vou fazer agora a forma 2. Na forma 2, eu vou introduzir um novo conceito. Eu vou introduzir o conceito de força resultante. Pessoal, olhem essa bolinha aqui. Conseguem ver ela tranquilamente? Verde? Aham. Ó. Olha quantas setas eu tenho nessa bolinha. Eu tenho uma força F1, tenho uma força F2 e tenho uma força F3. São 3 forças. Vou pegar lá na fórmula, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, correto? Todo mundo comigo? A aceleração é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Ela é um vetor ou não é um vetor? E aí? Ela é um vetor, não é? Então, ela tem uma... Eu posso botar uma setinha aqui em cima para indicar que ela é um vetor. Correto? A nossa massa é um vetor ou não é um vetor? Não é um vetor. Não é um vetor. Então, se eu pegar, por exemplo, o vetor aceleração aqui, ó. Peguei o vetor aceleração. Se eu multiplicar esse vetor aceleração por um valor, o que vai acontecer com esse vetor? Ele vai mudar o tamanho, não vai? Se eu multiplicar por um escalar. Então, ó, eu vou multiplicar isso justo por quem? Pela massa.
Se eu multiplicar esse vetor pela massa, eu vou ter esse vetor aqui, não vou? Correto? Correto. Como vai ser esse vetor? Esse vetor vai ser massa vezes aceleração. Não é? E a gente sabe pela fórmula que quem é massa vezes aceleração? Força. Então, esse vetor aqui é o vetor força. Correto? Correto. Então, a gente está concluindo aqui que força é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Então, força é uma grandeza vetorial. Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Entendi. Entenderam mesmo? Sem problemas, galera? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Tá. Bom, como a gente sabe, como a gente já viu, a gente pode fazer somas de vetor, não é? Para fazer com que 50 vetores se transformem em um único vetor. Correto? Correto. Então, ó, eu vou mudar o título aqui. Título força resultante, tá? Então, a gente pode fazer somas vetoriais, foi como a gente fez na aceleração na nossa questão, para transformar 50 forças, por exemplo, em uma única força, correto? Então, na nossa soma vetorial, a gente vai transformar as forças, vou chamar de N forças, tá legal? Em uma única força, tá bom? Bom, se eu vou fazer uma soma vetorial, essa única força, ela vai receber um outro nome, tá legal? Essa força vai ser chamada de força resultante. Tá? Essa força resultante, então, é a força resultado da soma vetorial das forças que atuam no nosso corpo. Ok? Ok. Hein? Todo mundo comigo? Sim. Então, a força resultante é o resultado da soma vetorial de todas as forças que atuam em um corpo. Tá? Beleza? Eu posso encarar como Deixa só essa para vocês, que tá legal essa forma, tudo bem? Então, eu tenho como a soma vetorial de todas as forças de um corpo. Ou então eu poderia dizer que, na verdade, ela é o resultado das forças, o resultante das forças, né? Que é basicamente a mesma coisa. Tá legal? Então, eu posso pegar esse caso aqui, ó, da bolinha verde. Vamos voltar aqui na bolinha verde? Na bolinha verde, eu posso fazer a soma vetorial de F1, F2 e F3, correto? Correto. Na hora que eu fizer a soma vetorial, o que eu vou encontrar? Eu vou poder aplicar essa soma vetorial, né? F1 mais F2 mais F3 vão me dar uma força final, uma força resultante, certo? Então, eu posso jogar ela como massa vezes aceleração, certo?
Todos comigo? Ó, vou botar aqui as setinhas para indicar que eu estou fazendo a soma vetorial, tá? E vou botar aqui, ó, o módulo da força da soma vetorial para indicar que, na verdade, eu tô pegando só o valor dele, não estou pegando direção e sentido, por exemplo. Tá legal? Certo. Ok? Todo mundo comigo? Sim. Sim? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa soma e vou mudar o nome dela para tentar simplificar, né? Porque escrever F1 mais F2 mais F3 é muito ruim. Imagina se a gente tivesse que escrever 50 forças. Como que ia ficar ruim para a gente? Eu vou chamar essa força de FR. Força resultante. Tá legal? Beleza. Então, eu sei que força resultante é igual a massa do corpo vezes a sua aceleração. Tá legal? Beleza. Essa é uma segunda forma de resolver os nossos problemas com a segunda lei de Newton. Então, lá na nossa segunda forma, ó, de resolver a lei de Newton, eu posso pegar, vou voltar lá na nossa questão, ó, aqui, ó, estão vendo a questão? Estão vendo o desenho? Sim, dá pra ver. Eu posso fazer a resultante entre a força 1 e a força 2, certo? Então, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou ter que... Vou pegar só o módulo dela, né? Então, F1 menos F2 é massa vezes a aceleração. Correto? Todo mundo comigo? Correto. 30 menos 20 é igual a massa, que é 4, vezes a aceleração final. 10 é igual a 4 vezes a aceleração. Então, a nossa aceleração é de 10 dividido por 4, que é a mesma coisa que 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok. Todo mundo comigo? Todo mundo entendeu até aqui a segunda lei de Newton? Eu entendi. Pessoal, tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, nesse finalzinho, eu vou fechar com vocês a última lei de Newton, a terceira lei de Newton, tá? Essa lei vocês também já conhecem. É a lei da ação e da reação, tá? Então, vocês já devem ter escutado bastante que para toda ação existe uma reação, tá? E como que ela se dá na prática na lei de Newton? Quando eu tenho um corpinho, por exemplo, meu carro enguiçou, tá? Eu preciso colocar o carro para andar. Então, eu vou chamar meus amigos para colocar meu carro para andar e eles vão aplicar uma força nesse carro, certo? Para fazer ele andar. Legal? Certo. Ok, pessoal? Galerinha? Ok, professor. Se
a gente aplica uma força para o carro andar, então o carro aplica uma força na gente, que é menos F. Tá? Existe uma outra forma, um outro exemplo para dar, que é o seguinte. Às vezes a gente está apoiado em algum lugar, apoiado na parede, ou fazendo uma flexão, e aí a gente está apoiado no chão. Quando a gente está apoiado, por exemplo, na parede, a gente bota a mãozinha ali na parede, o que acontece em relação a forças? Quando eu me apoio na parede, eu estou com a minha mão fazendo uma força na parede. Tá legal? E pela terceira lei de Newton, a parede está fazendo uma força em mim. Ok, pessoal? Ok. Então, a terceira lei de Newton, que é uma lei muito tranquila, ela me diz que para toda força aplicada em um ponto ou corpo, tanto faz, mesmo realiza uma força contrária de mesmo módulo e mesmo sentido, mas com direção contrária. Tá legal? Certo, professor. Essa é a terceira lei de Newton. Tá bom? Tá legal? Bom, e aí, galerinha, se eu pegar aquele exemplo lá do nosso exercício, vou pegar a força de 30 newton. Tá legal? Ó, se eu aplicar 30 newton no meu bloquinho, qual é o valor da força que o bloquinho vai aplicar em mim? 30 newtons. 30 newtons, certo? Só que ele também vai ser para esse lado? Não, né? Não. Vai ser para cá. Então, o bloquinho, ele vai aplicar em mim essa força laranja aqui, ó. De quantos newton? 30 newton. Só que ela não é contrária ao meu movimento, não é o contrário ao que eu estou aplicando? Aham. Então, ela tem que vir com um número negativo na frente. Tá? Ok, pessoal? Ok, professor. Então, mais à frente, a gente vai precisar usar muito esse conceito da força que a gente aplica em um e a força que a gente acaba recebendo. E vale lembrar também que futuramente a gente vai olhar algumas forças e vai fazer alguns desenhos em que a gente vai chamar de isolar um corpo, que é desenhar as forças que esse corpo recebe, tá? E que ele não faz. Por exemplo, para encerrar, 30 newtons é a força que o corpo azul recebe, correto? E menos 30 newton é a força que o corpo azul faz. Tá legal? Então é a força que ele recebe. E aqui é a força que ele faz. Tá legal, pessoal? Pessoal? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Eu consegui entender. Conseguiram entender? Todos conseguiram entender? Pra mim tá tranquilo. Tá ótimo, pessoal. Chegamos então à nossa hora, são 3 horas.
Vou encerrar a aula por aqui. E já na próxima semana a gente já vem mexendo em alguns exercícios, falando de algumas forças específicas, tá? Existem algumas forças aí que a gente precisa ficar atento, que vocês já viram: força normal, força elástica, força peso. São forças ali que são bem características que a gente precisa dar uma olhadinha. Tá legal? Beleza, professor. Valeu. Pessoal, boa semana e até a próxima, tá bom?